Do nono ano, tudo bem com vocês? Professora Cássia aqui mais uma vez. Muita saudade dos meus alunos, mas seguimos aqui virtualmente, firme e forte, para dar continuidade à nossa matéria, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Quando a gente estudou lá nos outros vídeos as orações subordinadas adjetivas, a gente viu que o pronome relativo ele é fundamental. Por quê? Porque é ele que inicia essa oração subordinada adjetiva. Ok. E por que ele é tão fundamental? Porque a gente viu que um pronome relativo ele serve para retomar um termo que já foi mencionado anteriormente e a gente evita de repeti-lo, certo? Então, para a gente não repetir toda hora a mesma palavra, a gente pode utilizar um pronome relativo. Como eu falei para vocês, muito utilizado, um recurso muito utilizado nos textos também, né? Para a gente evitar a repetição de palavras. Então, vamos começar com um textinho aí, a tirinha do Armandinho. E ele fala assim: parece um desenho de criança. Puxa, achei que você fosse gostar. Eu adorei. Os adultos que conheço não têm tanta imaginação. Então a gente vai pegar a última fala do Armandinho. Quando ele afirma assim: os adultos que conheço não têm tanta imaginação. Esse que aqui, ele está retomando a palavra adultos, certo? Então ele está servindo para retomar a palavra adultos. Por isso, a gente vai chamá-lo de pronome relativo. Lembra que eu falei para vocês que a dica é a seguinte: estou na dúvida se esse que é um pronome relativo ou não. O que você faz? Tenta substituir o que por o qual, ou a qual, ou os quais. Então, nesse caso, ficaria os adultos, os quais conheço. Não funciona? Funciona. Então, ele é um pronome relativo, certo? Então, por que ele é um pronome relativo? Porque ele retoma um termo anterior. Estou na dúvida, substituo por o qual, ou as quais, ou o qual. E aí, vejo se funciona. Se funcionar, vai ser um pronome relativo, certo? Lembrando, não é só o que é pronome relativo. A gente tem também quem, o qual ou a qual, onde e cujo. Combinado? Então, agora a gente vai começar a analisar, a reconhecer quais são as funções sintáticas que esses pronomes relativos podem exercer. Então, cada um desses, tá? Cada um, o que, o quem, o qual, a qual, cada um vai exercer determinadas funções sintáticas. E a gente tem que descobrir quais são elas. Para começar, sem desespero, a gente vai seguir alguns passos para isso. Então, primeira coisa que a gente faz para reconhecer a função sintática desse pronome é identificar a que termo ele se refere, tá? Então, primeiro eu identifico a que termo ele se refere, depois eu vou analisar qual é a função sintática desse termo na oração em que aparece o pronome relativo. Olha só o que eu falei, na oração em que aparece o pronome relativo. Então, você vai ter duas orações aí, duas ou mais. Qual é a oração que você vai focar? A oração em que está o pronome relativo. Vamos lá, devagar. Por quê? Porque esse pronome relativo, ele vai exercer a função sintática, a mesma função sintática do termo que ele está se referindo. Vamos com calma que a gente vai conseguir identificar melhor. Então, o primeiro que a gente vai conhecer é o pronome relativo que. Quais são as funções sintáticas desempenhadas por ele, tá? Esse é o que tem mais funções sintáticas. Então, eu até botei aí um socorro para vocês, mas não precisa se desesperar, tá? Tem calma que a gente vai conseguir identificar facilmente. Como eu falei, a gente vai precisar substituir o pronome relativo pelo termo que ele se refere. E aí a gente classifica esse termo, tá? A classificação que esse termo tiver vai ser a mesma classificação do pronome relativo. Primeira função sintática que o que pode exercer? Sujeito. Então, ele pode ser sujeito. Vamos lá. E dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera um amor que venha para somar, para completar. Ok. Olhamos aí. Que, pronome relativo. A quem ele se refere? Um amor. Ok. Agora vamos focar na oração que está o quê? Ó? Essa oração aqui. Que venha. Nessa oração, o termo um amor está funcionando como o quê? Vamos ver. O que eu vou perguntar? Vou olhar para o verbo e vou perguntar para ele. Que venha. Quem venha? Um amor.
Quem venha, um amor. Então, esse termo, um amor, está funcionando como o sujeito do verbo venha. Se ele está funcionando como sujeito do verbo venha, e o que está se referindo a esse termo, um amor, então, esse que, ele também está exercendo a função sintática de sujeito. Percebeu? Então, o verbo era venha. Desculpa, vamos voltar. O verbo era venha, né? E um amor está funcionando como sujeito do verbo venha, tá? O que está se referindo a um amor? Então, esse que também funciona como sujeito. Percebeu? A função sintática é a mesma. O que mais que ele pode ser? Ele pode ser objeto direto. Como isso? Vamos ver o exemplo. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. Então, olha para cá. Minhas fotos que você curtiu. A oração que está em destaque é essa daqui, que você curtiu. É a oração que tem o pronome relativo. A quem ele se refere? A minhas fotos. Se ele se refere às minhas fotos, então vamos ver. O que esse minhas fotos tem a ver com essa oração aqui? Você curtiu o quê? As minhas fotos. Então, minhas fotos é o objeto direto do verbo curtiu. Se minhas fotos é o objeto direto do verbo curtiu, e esse que está se referindo ao termo minhas fotos, então ele, que é o pronome relativo, também está funcionando como objeto direto. Foi? Próximo. Ele pode funcionar como objeto indireto. Quando ele funcionar como objeto indireto, o que vai acontecer? Ele vai ter que completar um verbo transitivo indireto. Então, necessariamente, antes dele vai aparecer uma preposição. Então, se o verbo é transitivo indireto, ele exige preposição, não exige? Então, antes do pronome relativo vai aparecer uma preposição. Ela é o amor. De que preciso? A oração que está em destaque é o de que preciso. Peraí. O que está se referindo ao amor? E aqui tem o verbo preciso. O que eu vou perguntar para o verbo? Preciso de quê? Eu preciso do amor. Então, se do amor é o objeto indireto do verbo preciso, então o que tem a função sintática também de objeto indireto, certo? Próxima. Complemento nominal. Para ele ser complemento nominal, ele vai ter que completar um nome, certo? Então, olha para cá. Cantaram as músicas de que tenho mais saudade. Cantaram as músicas de que tenho mais saudade. Ok. A oração que está em destaque é de que tenho mais saudade, porque é a que aparece pronome relativo. Ok. Esse que está se referindo ao termo músicas. Tá. E a música tem o que a ver com essa oração aqui? Vamos ver. Tenho mais saudade de quê? De que eu tenho saudade nessa oração aqui? Eu tenho saudade das músicas. Se eu tenho saudade das músicas, então das músicas é o complemento nominal do termo saudade, que é um substantivo, certo? Então, aqui ele é substantivo. Então, o que complementar esse nome tem que ser um complemento nominal. E quando for complemento nominal, também tem que aparecer uma preposição antes do que. Lembra? Complemento nominal sempre tem preposição. E se esse que ele está funcionando como um complemento nominal, antes dele tem que aparecer uma preposição também. Foi? Predicativo do sujeito. A pessoa que sou hoje é muito diferente de antes. Cuidado, galera, porque aqui gera uma confusão. Observa que o foco total tem que ser na oração que o pronome relativo aparece. Se você ficar pensando no resto da oração, você vai se confundir. Então, foca aqui nessa oração.
A pessoa que sou hoje. Eu sou o quê? O que eu sou? Eu sou a pessoa. Então, observa. O pronome relativo está se referindo ao termo pessoa. Ok. O pronome relativo está se referindo ao termo pessoa. Eu tenho um verbo de ligação, sou. E eu tenho um sujeito que está escondido aí, mas tem. Eu. Então, eu sou. Eu sou o quê? A pessoa. Então, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, o que está faltando? Predicativo do sujeito. É como se essa frase fosse: eu sou a pessoa. Certo? Então, esse termo, a pessoa, é o predicativo do sujeito. Logo, esse que também é predicativo do sujeito. Vamos lá. Por que você pode se confundir? Porque se você pensar no período todo, no resto da oração, você vai pensar o seguinte, ó. A pessoa é muito diferente. Esse a pessoa, em relação a outra oração, que tem esse verbo é aqui, ela é sujeito. Mas a gente não está falando dessa oração. A gente está falando da oração em destaque, certo? Por isso que na oração em destaque, o termo a pessoa, que nesse caso está representado pelo pronome relativo, funciona como predicativo do sujeito. Então, esse detalhe faz toda a diferença. Próximo, ele pode ser também um agente da passiva. Quando ele for agente da passiva, lembra de voz passiva analítica, voz ativa? Agente da passiva é o termo que realiza a ação quando o verbo está na voz passiva. Ok. Esse é o funcionário porque fui atendido. Esse é o funcionário porque fui atendido. Esse que está retomando funcionário. Ok. E aí, como ficaria essa oração aqui se a gente substituísse o que pelo termo funcionário? Ficaria assim, ó. Eu fui atendido por quem? Pelo funcionário. Então, esse pelo funcionário é o agente da passiva. Foi ele que atendeu. Então, ele é o agente da passiva. Por que voz passiva mesmo? Porque o sujeito está sofrendo a ação e o verbo está aí numa forma de locução verbal. Eu tenho uma locução verbal. Então, eu tenho sujeito paciente, locução verbal e apareceu o agente da passiva. Se esse pelo funcionário é agente da passiva e o que está funcionando como retomando o funcionário, então ele é agente da passiva também. Adjunto adverbial. Quando ele funcionar como adjunto adverbial, ele vai ter que se referir ao verbo, né? Ou a outro advérbio e tal. E vai ter que dar uma circunstância de tempo, de lugar. Lembra? Então, ó. A festa será no mês. No mês. No mês, tá? Ó, dando uma circunstância de tempo para esse verbo aí, para o será. E o que está se referindo ao termo no mês. O que ele está servindo? Ele está servindo para dar uma circunstância de tempo, que a gente falou. Então, ele vai ser um adjunto adverbial de tempo. Observa qual a pergunta que a gente faria. Quando será a festa? Quando será? Lembra que eu sempre falo assim, ó, esse quando, onde, como, são perguntas extras, né? Perguntas a mais que a gente faz. Então, essas perguntas que são extras a mais, elas caracterizam essas circunstâncias. Por isso que são adjuntos adverbiais, combinado? Então, o que está retomando o mês, que está funcionando como adjunto adverbial de tempo, ele também vai ser adjunto adverbial de tempo. Foi? Chegamos no outro pronome relativo. O pronome relativo, quem? Qual é a diferença entre os dois? Por que eu tenho mais de um pronome relativo? Porque o pronome relativo quem, ele se refere a pessoas ou elementos personificados. Como assim elementos personificados? Quando esses elementos eles estão com características humanas, tá? Características de pessoas. Então, quem a gente não utiliza para coisas. Eu não posso dizer que a mesa foi quem falou. Não tem nenhum sentido, né? Então, quem é o pronome relativo que se refere a
pessoas. Ok. Ele vai exercer a função sintática de objeto indireto. Como assim? Aquele é o cantor de quem eu mais gosto. Ó, aquele é o cantor de quem eu mais gosto. Se ele é o cantor de quem eu mais gosto, esse gosto aqui, quando eu falo gosto, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, não é? E quem que ele gosta? Do cantor, daquele cantor. Então, o termo cantor é objeto indireto do verbo gosto. Se o quem está se referindo a esse termo, ele também vai ser objeto indireto. Mesma regra. Além de objeto indireto, ele pode ser complemento nominal. Então, como é que ficaria? As meninas a quem tenho confiança. Tenho confiança nas meninas. Esse quem está retomando meninas. E esse termo meninas está completando o nome confiança, que é um substantivo. Então, se ele está completando um nome, ele vai ser um complemento nominal. Observa que aqui apareceu uma preposição. E quando eu substituir, também apareceu, ó, na, em a. Então, apareceu preposição. Por isso que ele é um complemento nominal, certo? Está completando um nome e apareceu preposição. Também pode ser agente da passiva. Aquela é a funcionária por quem fomos atendidos. Percebeu que a frase que eu usei aqui para utilizar o pronome relativo quem e a frase que eu utilizei lá para falar do pronome relativo que são muito parecidas, praticamente as mesmas. Por quê? Porque eu também posso usar o que para me referir à pessoa, mas eu não posso utilizar o quem para me referir às coisas. Então, essa é a diferença. Aquela é a funcionária por quem fomos atendidos. Mesma coisa. Quem me atendeu? A funcionária. Então, a funcionária está exercendo, né? Está executando a ação do verbo que está na voz passiva. Então, esse quem é um agente da passiva. Fomos atendidos pela funcionária. Pela funcionária, agente da passiva. E esse quem? Agente da passiva. Ó, percebeu o que eu estou fazendo? Ó, pego a oração que está destacada e eu substituo o pronome relativo pelo termo a que ele se refere. Aqui, quem está se referindo à funcionária. Então, pela funcionária. É só fazer essa substituição que fica tudo mais fácil. E por último, ele pode ser adjunto adverbial. A médica com quem conversamos está aqui. Oração que eu vou pegar. Com quem conversamos. Quem está se referindo a quê? A médica. A médica conversou com a gente, conversamos com a médica. Então, esse adjunto adverbial é um adjunto adverbial de companhia. Com quem que eu estou falando? Com quem eu estou? Então, esse quem, ele está funcionando como adjunto adverbial de companhia. Próximo. Agora, você viu que o quem, ele só tem 4 funções sintáticas possíveis. Objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Mais fácil, né? Mais tranquilo. O pronome relativo o qual, ou a qual, os quais, as quais, esse pronome relativo, ele vai exercer as mesmas funções sintáticas do que? Igualzinho. Então, ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto, todos esses. É só você fazer a mesma análise que você fez lá no que você vai utilizar para fazer esse pronome relativo. Botei um exemplo só para você ver, porque a explicação é exatamente a mesma. Então, quando eu uso reencontrei uma das amigas de José, a qual trabalha na Itália. Reencontrei uma das amigas de José, a qual trabalha na Itália. Esse a qual está retomando o termo uma das amigas, tá? E aí, o que esse termo está exercendo? Está exercendo a função sintática de sujeito, ó. Quem trabalha? A uma das amigas. Então, esse a qual vai funcionar como sujeito. Por que eu vou escolher utilizar esse o qual, então, se ele tem a mesma função que o que? Né? Que aquele que lá que a gente já aprendeu.
Você usa normalmente para desfazer uma ambiguidade, aquela questão do duplo sentido, quando a frase parece que ela não tem um sentido único, ela tem mais de um sentido possível. Então, para desfazer isso, normalmente a gente usa um pronome relativo o qual ou a qual, porque deixa mais claro a quem você está se referindo. Combinado? Mas a explicação para reconhecer a função sintática é a mesma. Pronome relativo cujo. Esse pronome, ele só tem uma função sintática? Graças, aleluia, só tem uma. Ele só pode ser adjunto adnominal. E por que isso? Vamos pensar. O cujo, ele sempre estabelece uma relação de posse. Então, ele estabelece uma relação de posse entre o termo a que ele se refere e o antecedente. Então, olha para cá. O cão é um animal cuja fidelidade é reconhecida por todos. O cão é um animal cuja fidelidade de quem? Do animal. Ó, a fidelidade do animal, do cachorro, é reconhecida por todos. Então, ele está dizendo de quem é meu, é seu, essa ideia de posse. Por isso, ele funciona como um adjunto adnominal, sempre. E o pronome relativo onde. Esse vocês até utilizam muitas vezes de uma maneira equivocada nos textos, por exemplo, porque o onde ele só pode se referir a um lugar, um espaço físico, certo? Então a gente só utiliza onde como pronome relativo quando a gente estiver se referindo a um lugar, a um espaço físico. E ele sempre também só tem uma função sintática. Ele só vai funcionar como adjunto adverbial. Então, olha para cá. Paris é o lugar onde quero morar. Esse onde está se referindo à palavra lugar, né? Então, esse onde, ele está se referindo a um espaço físico, a um ambiente físico. Por isso que ele podia ficar ali perfeitamente. E ele está funcionando como um adjunto adverbial de lugar, que é sempre a função sintática dele. Então, se eu substituir essa oração aqui, substituir o pronome relativo onde pelo termo que ele se refere, olha como é que ia ficar. Eu quero morar em Paris. Esse termo em Paris não está funcionando como adjunto adverbial, então esse onde também vai ser adjunto adverbial. Combinado? Então, ficamos por aqui. Na próxima a gente continua. A gente vai ver as orações subordinadas adverbiais. Temos mais orações subordinadas por aí. Mas façam os exercícios da apostila, volume 2, tá? A apostila, volume 2, exercício das funções sintáticas do pronome relativo. Façam os exercícios e verifiquem o gabarito que está no site. Voltem ao vídeo caso tenham alguma dúvida e não deixem de fazer os exercícios. Beijos, fiquem bem, com saúde e